temas que a gente precisa muito se aprofundar, que a gente precisa muito explanar para que a nossa fé seja vivificada a cada vez mais, né? A gente vê que a cada dia que se passa, muito mais pertinho da volta do nosso Senhor, a gente se encontra. Então, esses assuntos que Deus tem trazido para a gente nessa noite não são por acaso, não são à toa, né? Quem planejou tudo isso não foi o homem, mas foi sim o Espírito Santo. Irmãos, o título da mensagem de hoje, o último convite para vencer, né? A revista que a gente acompanha em casa todo dia, né, no nosso culto com a nossa família, ela traz o mesmo título do sermonário. Só que o sermonário, ele esmiuça um pouquinho mais, né? Ele vai um pouquinho mais a fundo daquele tema, né? E esse título, o último convite para vencer, a gente vai estar falando essa noite sobre um dos momentos que a gente vai viver em breve, um dos momentos mais decisivos e mais importantes do tempo da profecia, que está lá em Apocalipse 18, né? Antes da gente abrir a Bíblia, pode abrir a Bíblia, Elias, né? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 18 e a gente vai orar mais uma vez. Apocalipse capítulo 18. Amém? Vamos falar com Deus. Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus e vamos orar. Pai querido, honra e glória nós te damos, Pai, por estar na tua casa nessa noite, por poder ter o privilégio de vir aqui te adorar. O livre-arbítrio que o Senhor nos deu, nós escolhemos estar aqui para louvar o teu nome, para ouvir a tua mensagem nessa noite. Que o teu Espírito Santo dirija tudo, todas as palavras sejam somente tuas. Perdoe os meus pecados e os nossos pecados. Nos capacita a compreender essa mensagem, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, Apocalipse capítulo 18 anuncia a queda de Babilônia, né? Tema que não é fácil, mas a palavra do Senhor, ela diz que em breve esse falso sistema religioso Babilônia vai cair, em breve. E a palavra diz mais, que nós temos que anunciar isso. Nós temos esse chamado. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. No início do capítulo 18, quando a gente leu aqui, versículo 1,
toda essa imagem que o apóstolo João viu e descreveu aqui, o apóstolo João ele começa falando sobre um momento muito maravilhoso que a gente está prestes a viver, que é o derramamento do Espírito Santo, né? É a chuva serôdia. Lá no capítulo, no versículo 1, ele fala que ele viu a terra toda iluminada pela glória de Deus, né? E todo esse esplendor, toda essa glória que João viu brilhando ali em meio ao mundo, é nada mais, nada menos do que os filhos de Deus que receberam o Espírito Santo e agora eles têm poder, eles têm toda a força e a coragem que é necessária para ir ao mundo pregar e anunciar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus for claramente anunciada, né, com o poder do Espírito Santo agindo, tanto em nós, tanto no povo de Deus, como naquelas pessoas que ainda não conhecem, o Espírito Santo vai atuar. Quando isso acontecer, o falso sistema de Babilônia, ele vai ser desmascarado. Porque quando o povo de Deus sair com todo o poder, mostrando as verdades que a palavra de Deus ensina, claramente, e quando o povo tiver a capacidade, né, quando ele for capacitado pelo Espírito Santo a compreender, então Babilônia realmente irá cair. Porque muitas vezes a gente tem uma mania de achar que quem vai convencer as pessoas, quem vai converter, quem vai falar a verdade e a pessoa tem que aceitar ali, às vezes a gente acha que a gente tem esse poder, né, de convencer. A gente simplesmente tem que pregar e orar. E pregar com amor. Porque o trabalho de convencer o coração humano não cabe a nenhum ser humano, a não ser somente o Espírito Santo. E às vezes a gente fica meio frustrado quando a gente prega, né? Quando a gente fala a verdade, prega o que está na palavra, e às vezes a pessoa não aceita. Às vezes a gente fica meio frustrado, né? A gente fica triste. Às vezes a gente quer forçar um pouquinho. Mas nesse momento que está prestes a acontecer, o Espírito Santo ele vai dar todo o entendimento necessário para que uma pessoa, por mais leiga, por mais simples que a pessoa seja, a pessoa ela vai compreender claramente qual é o plano de Deus para a vida dela. Ela vai compreender claramente o que realmente é certo e o que é errado. Esse momento ele está para chegar em nome de Jesus. Bom, nesse momento que fala da chuva serôdia, esse momento em que a gente vai viver tudo que a gente ainda não viu acontecendo no mundo religioso, a gente está prestes a ver. Pessoas realmente curando pelo poder de Deus, né, expulsando demônios. Pessoas, quando você pregar, você vai ver multidões de pessoas se convertendo num só dia. Tudo isso com o poder do Espírito Santo que nós vamos receber em breve. E o mundo ele vai ficar agitado com tudo isso, né? O mundo ele vai ser balançado. As pessoas vão ficar se perguntando que movimento é esse, o que está acontecendo, o que é isso? E aí vem o momento em que o anjo anuncia. Depois que o povo desperta, o anjo diz: caiu a grande Babilônia. Caiu, porque os olhos espirituais de todo o povo, de toda a nação, vão ser abertos. O que hoje as pessoas não têm capacidade de compreender, o que hoje ainda é difícil de se explicar, o Senhor ele vai capacitar e as pessoas vão compreender muito claramente, porque é o Espírito Santo quem vai estar atuando no coração. Então nós vamos ver o tempo da ira de Deus cair sobre
Babilônia. Mas o Senhor ainda tem os seus filhinhos amados que foram enganados e ainda vivem em Babel. Depois que a gente vê toda a movimentação do Espírito Santo, e quando todas as pessoas tiveram a oportunidade de reconhecer a verdade, é aí onde vem aquele chamado: sai dela, povo meu. Só que o Senhor, ele é muito misericordioso. O Senhor, ele sabe que dentro de Babilônia existem muitos filhos amados. É tanto que ele chama povo meu. É povo dele que vive em Babilônia. E para ele fazer esse chamado, saiam daí, povo meu, é preciso que todas as pessoas elas tenham a mente esclarecida sobre a vontade de Deus. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno texto que está no livro Grande Conflito, sobre esse momento em que todas as pessoas elas vão compreender o que vai estar acontecendo. Está aqui na página 259. E diz assim: ninguém receberá a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à mente e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Aquele que lê os corações não deixará que pessoa alguma que deseja o conhecimento da verdade seja enganada, porque as questões envolvidas seja enganada sobre as questões envolvidas no grande conflito. Cada um receberá suficiente esclarecimento para tomar a sua decisão de maneira inteligente. Então, a misericórdia do Senhor é imensa, é grande. E a gente vê, né, em toda a Bíblia, que sempre que Deus ele vai enviar um juízo, sempre que Deus ele vai fazer algo grandioso, Ele nunca deixa os seus filhos sem aviso. Foi assim em toda a história. Noé, né, no tempo do dilúvio, foi assim na história quando o povo de Israel estava rebelde, né, não queria mais ouvir a voz do Senhor, e Deus levantou um profeta atrás do outro: se arrependam, porque senão o exílio vem. E o povo rejeitava, mas era avisado. Sempre o povo de Deus foi avisado. Deus ele tem muito amor e misericórdia, e Ele jamais vai fazer chegar algum juízo sem que o seu povo tenha como entender o que vai acontecer e tenha como decidir entre o sim ou não, ao lado de Jesus ou não. Esse texto ele fala bem claro sobre isso. Quando o Senhor tiver para derramar a taça da sua ira sobre o mundo, primeiro Ele vai capacitar o seu povo a ir pregar. E esse povo vai ter poder e autoridade para pregar, para ensinar. As pessoas vão ter condições de compreender. E mesmo assim, depois de toda essa chance, as pessoas vão decidir entre o sim ou não. E aqueles que finalmente rejeitarem, aí sim, o Senhor irá derramar a taça da sua ira. Mas depois que Ele fizer todo o processo de dar chances, de dar oportunidades, porque Ele é justo. Ele é justo. Mas, falando ainda em Babilônia, como é difícil falar de Babilônia, né? Falando em Babilônia, para a gente poder, para que as pessoas que ainda vivem acomodadas em Babilônia, para que elas possam compreender que não devem se acomodar nesse lugar, a gente precisa mostrar então o que é Babilônia, né? Quais são os pecados de Babilônia?
18, quando os erros de Babilônia, quando todos os absurdos de Babilônia forem denunciados, quando o mundo souber o que Babilônia faz, é aí então onde as pessoas vão tomar a sua decisão. E o anjo, ele vai denunciar os pecados de Babilônia. É preciso que o povo saiba quais são os pecados da grande meretriz. Muitos pensam que estão seguros por fazerem parte da instituição cristã mais antiga que existe. Mas é preciso compreender que essa mulher, assim como João viu uma mulher em Apocalipse 17, a gente sabe que em Apocalipse, quando se trata de mulher, está falando de igreja. Então João viu essa mulher que se tornou adúltera, porque ela aceitou a idolatria e o paganismo misturado com o cristianismo. Por isso Deus disse que ela se prostituiu e ainda por cima, além dela se corromper, ela ainda deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Além da igreja primitiva ter se corrompido, ela ainda passou seus ensinos para suas filhas, né? Não ficou só nela. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, voltar um pouquinho aqui a página. Apocalipse 17, vamos ver aqui que descrição João faz dessa grande meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos para o versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Misericórdia. O apóstolo João, quando ele finaliza essa visão, ele disse que ficou admirado com muito espanto. Ele ficou muito espantado, porque o apóstolo estava acompanhando a visão. Ele viu em primeiro uma mulher pura. Ele viu primeiro uma mulher que não era adúltera, mas depois essa mulher ela passou a ser uma mulher adúltera. O que aconteceu? O cristianismo no princípio era puro, não existia falsa doutrina, não existia o vinho da prostituição, existia uma igreja só, é verdade. Mas o que acontece? O homem permitiu que as doutrinas erradas viessem para dentro do cristianismo. E essa mulher ela se tornou agora uma mulher adúltera, permitindo que tudo de errado entrasse para dentro do cristianismo. E quando a gente vê que o poder tanto do chifre pequeno como o poder da primeira besta, eles são um poder só. A meretriz, a grande Babilônia, todos são um único sistema, um sistema de religião falso, aonde Satanás se infiltrou no meio do cristianismo, disfarçado, para ali ele conseguir corromper o povo que adora verdadeiramente a Deus. Se antes Satanás perseguia o povo de Deus com espada, com fogo,
Se antes era desse jeito com morte, agora na sua inteligência ele mudou de estratégia e ele agora se infiltrou no meio do povo de Deus. E agora ele ensina o povo de Deus a adorar errado. Agora ele ensina o povo de Deus as coisas falsas. E toda essa confusão que acontece é chamada de religião. Babilônia deriva de Babel. Babel é aquela torre onde todo mundo ficou confuso, né? É a confusão religiosa que a gente vê hoje em dia. E o que a gente vê? O que tinha naquele vinho? Quando a gente vê Jesus Cristo na ceia, quando ele diz que a gente deve tomar aquele cálice, deve tomar aquele vinho até que ele venha, o vinho representando o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo é a pura doutrina do verdadeiro cristianismo. Mas essa meretriz, ela faz aqui uma alusão ao que Cristo disse. Ela mesma pega uma taça, um cálice, e o vinho dela é adulterado. Doutrinas erradas, doutrinas de demônios. E ela tanto toma, como ela dá a beber a todas as suas filhas. As filhas da grande meretriz são todos os outros segmentos religiosos que em algum ponto concordam também com a grande meretriz. E a gente vê que, infelizmente, a lei do Senhor ela foi deitada por terra e crenças como espiritismo, sim, escutei termos sussurrando aí. Espiritismo é a imortalidade da alma. A gente crê que a nossa alma nunca vai morrer, que a gente vai sair. A gente não, né? Dizem que o espírito vai sair do nosso corpo e vai vaguear. Não. Quem disse isso, que o ser humano nunca morre, foi o diabo, né? Ele que disse isso para Eva lá no Éden. Mas a gente morre sim, a gente descansa no pó da terra e depois a gente é ressuscitado para receber a recompensa conforme as nossas obras, né? Se aceitamos Cristo ou não. Mas essa crença do espiritismo, né? A gente vê que quando na lei do Senhor o homem colocou por terra o não terás outros deuses diante de mim, colocando outras pessoas, né? Colocando santos para serem adorados, serem colocados no lugar de Deus, quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Adoração a imagens, não farás para ti imagem de escultura. Adoração a Maria, crer na intercessão dos santos no lugar de Cristo, vinho de Babilônia. Não foi o que o Senhor deixou escrito na sua lei, e tudo isso foi pisado, jogado por terra, e o que fez prosperou, porque até hoje o sistema de Babilônia tem enganado muitos com tudo isso. E se a gente vê, essas são as características, né, da mãe. Mas as filhas, o que é que fazem? Creem na imortalidade da alma. Muitos protestantes, eles criticam os nossos irmãos católicos. Eles criticam, apontam, só que eles se esquecem que eles também pisam na lei de Deus. Quando creem na imortalidade da alma e quando também aderem à santidade do domingo. É por isso que o vinho foi derramado para todas as nações, porque a grande maioria do mundo cristão crê em tudo isso. Acredita que a nossa alma é eterna e desprezaram o dia que o Senhor santificou. E João, ele diz mais, ele diz que em Apocalipse 17, verso 6, vamos ler aqui o que ele descreve ainda sobre a grande meretriz. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João viu que essa mulher também se embriagava com o sangue dos santos. Durante toda a história do cristianismo,
A gente sabe que o período onde mais se derramou sangue em nome de Deus foi no período de supremacia papal. De 538 até 1798, o período onde se matava em nome de Deus. E todos os livros de história, eles estão aí para comprovar. Eu andei pesquisando hoje no Google e também comprovei isso aqui no Grande Conflito. Se você pesquisar sobre o massacre de São Bartolomeu, dá para se ter uma ideia do que era crueldade. Naquele período, quando simplesmente as pessoas elas não queriam mais crer no que o clero pregava, elas eram mortas, né? Elas tinham todos os seus bens. Se você tinha sua casinha, isso era tomado. E por que a grande meretriz se enriqueceu, né? Vivia à custa da sua luxúria, ela era adornada de joias, né? Pedras preciosas, porque ela se enriqueceu dessa maneira. Além de assassinar, confiscava as coisas daqueles cristãos, né? Que queriam seguir o que a palavra de Deus ensinava. E o massacre de São Bartolomeu, se não me engano, foi nesse período 1572, por aí. Pode pesquisar depois. Aconteceu que quando deu meia-noite, quando se tocou o sino daquela cidade à meia-noite, as pessoas que eram protestantes ali na França, elas simplesmente tiveram a casa delas invadida e as pessoas tiravam elas, era mulher, era homem, era criança, arrastavam para o meio da rua, matavam sangue frio, de qualquer jeito, de faca, de pau, de pedra, de qualquer forma, porque simplesmente elas não queriam aceitar ali o que o clero estava impondo, elas não queriam renegar a palavra de Deus, a Bíblia, né? E no período da Inquisição, coisas assim que a gente acha que só existe em filme de terror, mas aconteceram de verdade. E o pior é que vai voltar a acontecer de novo. E nesse momento que a gente vive aqui ainda, um período de graça, um período que a gente tem oportunidade ainda de pregar com liberdade, né? Não é fácil pregar sobre isso, mas a gente ainda não é proibido de pregar sobre isso. A gente ainda tem liberdade religiosa. E outra que, isso daí não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe disso. Mas vai chegar um período em que vai ser muito angustiante você tocar nesse assunto, porque as pessoas simplesmente, tanto elas vão querer lhe apedrejar, como elas vão, e elas vão poder, e elas vão estar autorizadas pela lei a fazer isso. Se hoje está difícil, vai ficar pior. O bom é que a gente tem o Espírito Santo. O bom é que o Espírito Santo ele vai dar a coragem que a gente não tem hoje, para que a gente possa cumprir essa missão. Porque tudo isso a Bíblia fala aqui em Apocalipse que vai acontecer bem pertinho de Jesus voltar. Para que Jesus volte e todo esse andamento profético ele possa acontecer, a gente precisa receber a chuva serôdia e avisar. E o povo de Deus que ainda vive em Babilônia ter tempo de sair, para que assim se complete o número daqueles que vão fazer parte daquela grande multidão que vai estar no céu, louvando ao Cordeiro, dando glórias a Deus. O espaço que um dia Satanás deixou lá no céu, porque ele mentiu tanto para aqueles anjos, ele enganou a metade, né, quase a metade dos anjos, ainda tem um espaço lá no céu que Deus olha e ele sente falta. Tem alguém que precisa ocupar o espaço que está lá no céu.
E todo esse período de tempo que Deus tem dado, toda a graça, toda a oportunidade, toda a paciência que Ele tem tido com a gente, é porque Ele está esperando cada um filho seu se preparar. Todo dia Ele tem dado oportunidade. Todo dia Ele tem mostrado na sua palavra o caminho da verdade. E Ele tem feito tudo que está ao alcance dele. A gente tem o Espírito Santo ao nosso favor. Deus o Pai, Jesus o Filho, todos os anjos, lutando simplesmente contra o nosso eu. É até desigual, mas se o nosso eu decidir não ouvir a palavra de Deus, Deus não vai forçar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, que em meio a tudo isso que a gente vai viver, muito provavelmente ainda nessa geração, não sou eu que estou dizendo isso, mas a palavra de Deus, ela mostra todos os sinais ao nosso redor. Ela mostra que realmente Jesus está muito próximo de voltar. E todos esses eventos aqui, Jesus mesmo disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Né? Vigiai, né? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, pois esse momento há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então, diante de tudo isso que tem de acontecer, a gente precisa estar pedindo ao Senhor, pedindo que Ele nos capacite a esse trabalho, pedindo que o Espírito Santo toque o coração de todos aqueles que ainda estão em Babilônia, precisam tomar uma decisão. Porque o Senhor, Ele tem falado, Ele tem dado avisos. Sempre na história da humanidade, Ele avisou. E Ele está prestes a vir, só está esperando a gente estar pronto. Eu queria só convidar os irmãos para a gente ler pela última vez o que está em Apocalipse 18, verso 4, porque isso daqui vai ser a nossa fala. Vamos lá. 1, 2, 3. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Amém? Amém. Esse é o apelo do Senhor nessa noite, para que a gente busque a coragem de pregar essa mensagem, preparar o povo, porque o Senhor está voltando. E a gente precisa, sim, assim como João Batista, preparar o caminho. A gente precisa anunciar que o Rei vem, sacudir o mundo para que as pessoas realmente entendam que precisam tomar uma decisão. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, o Senhor é o cabeça desta igreja. O Senhor é o noivo. O Senhor foi quem pagou um alto preço naquela cruz por cada vida. O Senhor sabe, meu Deus, aonde é que estão os teus filhos, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Tu sabes, Pai querido, que eles estão espalhados pelo mundo. Eles estão, meu Deus, em diversos lugares e até fora de qualquer instituição religiosa. Pai querido, o Senhor disse que vai haver um momento em que vai existir só um rebanho e só um pastor. Pai, não cabe a nós, seres humanos, Senhor, julgar quem são tuas ovelhas ou não. Essa não é a nossa tarefa. O que nós precisamos, Pai, é receber o Teu Espírito Santo e com muito amor por todas as almas que são Tuas, pregar o que a Tua palavra ensina, não com arrogância, Senhor, não com arrogância, com soberba, porque nós somos todos aqui miseráveis,
Somos pecadores e todos carecem da tua graça. Mas nós suplicamos, Pai querido, pelo poder do teu Santo Espírito, que haja amor missionário no nosso coração, que haja, Senhor, o mover do Espírito Santo em todas aquelas pessoas que ainda não conhecem a tua verdade, para que quando o teu povo entrar em contato com esses corações que muitas vezes estão sedentos de conhecer a verdade, eles possam compreender e ouvir perfeitamente que o pastor está chamando para o redil do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza a essa obra maravilhosa, nos capacite. Perdoe, Senhor, porque temos falhado grandemente. Nos ajuda, Pai. Nos capacite. Opera em nós, primeiramente, um milagre, para que assim a gente possa realmente fazer reluzir a tua luz nesse mundo de trevas e as pessoas possam reconhecer que somos os teus discípulos pelo amor, somente pelo amor que é em nós. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Fortalece a tua igreja e ajuda, Senhor, aqueles que precisam tomar uma decisão. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.